Muitas pessoas buscam como ter mais dinheiro, como investir, como economizar, como aproveitar mais a vida, mas elas falham repetidamente. E a pergunta que eu faço é: por quê? Por que que talvez isso pode estar acontecendo com você? Muito boa noite Jura, que já chegou aqui para mais uma live toda quinta-feira às 19h30. E hoje eu vou falar exatamente sobre por que as pessoas falham quando elas buscam alcançar algum objetivo. E essa live de hoje ela vai trazer muita clareza do porquê talvez você está tentando fazer alguma coisa e para no meio do caminho. Então, já clica aqui, a Jura já chegou, já clica aqui no aviãozinho, igualzinho eu vou fazer, convidando várias pessoas para participarem dessa live de hoje, que vai ser o canal para você não parar, não desistir e alcançar todos os objetivos que você desejar alcançar. A Xi também já chegou, boa noite. Para quem está assistindo no gravado, para quem está chegando agora, o meu nome é Adriano, eu sou educador financeiro comportamental e aqui o alquimista das finanças. Por quê? Porque eu não falo apenas sobre dinheiro, eu falo sobre transformação de vida, sobre a transformação da essência. O que você precisa mudar dentro de você para tudo isso refletir no externo. Então eu falo sobre técnicas e estratégias relacionadas às finanças, como economizar, como gerar renda extra, como usar o cartão de crédito de maneira adequada, como investir. Já fiz um monte de lives sobre isso, já vai lá no feed e procura todas as lives. O canal do YouTube, @alquimista das finanças, também todas as lives estão lá, numa playlist para você não perder nenhum conteúdo. Então eu falo muito sobre a parte técnica, mas também falo sobre a parte emocional, como as emoções elas interferem nas nossas decisões financeiras, o nosso comportamento, padrões de comportamento que nós repetimos, vieses comportamentais, vieses cognitivos, todos apoiados pela economia comportamental. Sou pós-graduado em economia comportamental também. Falo também sobre relações e como elas impactam também nas nossas decisões e também sobre energia. A última live foi exatamente sobre lei da atração. E hoje é uma parte não apenas técnica, não vou falar exclusivamente sobre dinheiro, mas vou falar de algo que todos nós precisamos ter, que é um objetivo ou vários objetivos. Então fica comigo até o final dessa live, já clica aqui, para quem está aqui, a Xi, a Jura, já clica no aviãozinho, vai chamando as pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo que eu entrego nas minhas mentorias. Quem vem assistir essas lives estão assistindo tudo aquilo que eu coloco nas mentorias e que lá as pessoas pagam por isso. Claro que num acompanhamento, e aqui você está recebendo de maneira gratuita. Então aproveite os insights, aproveite os ensinamentos, porque vale a pena esse tipo de conteúdo. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, muda a vida de muitas pessoas e com certeza vai mudar a sua também. Estão comigo? Se estão comigo, clica aqui no coraçãozinho que eu quero ver bastante coraçãozinho subindo aqui, tá? Aproveitando, já comentem aqui, né? Coloquem aqui nos comentários, você que está assistindo no gravado, vocês que estão aqui agora, alguma vez você já começou a fazer algo, colocou um objetivo, começou a fazer, pode ser financeiro, pode ser que não, pode ser uma dieta, pode ser emagrecer, pode ser ganhar peso. Alguma vez você colocou um objetivo e no meio do caminho você parou, você desistiu? Se já aconteceu isso com você, coloca aqui nos comentários. Comigo já aconteceu. E não foi uma, não foi duas, algumas vezes já aconteceu isso. E nós precisamos nos policiar para cada vez menos nós termos esse tipo de comportamento. Parar no meio do caminho, desistir no meio do caminho. A falha só acontece quando você para, quando você desiste. Você pode ir até devagar, mas não parar é onde está o segredo.
Tudo ok? Tá tudo certo? Aí estão me ouvindo bem? Então, até esqueci de perguntar se estão me ouvindo bem. Então, joia! Alguma vez vocês já se viram parados, estagnados, desistindo de algum objetivo? Se sim, essa live é para você. Porque o propósito da nossa live de hoje é exatamente isso: olhar para um lugar que é ignorado quando o assunto é atingir um determinado objetivo. Quando nós intencionamos algo, quando nós planejamos algo e desejamos alcançar, existe um lugar que nós precisamos olhar e que muitas das vezes é ignorado. Quem assistiu a live sobre o boleto da prosperidade, que foi um plano de ação, lá eu falei um pouco sobre isso, né, sobre esse tema que eu vou falar aqui hoje, mas hoje eu vou aprofundar um pouco mais nessa questão e vou deixar até uma ferramenta, um exercício para que, se você colocar em prática, não existe mais objetivo que você não vai alcançar. Olá, Cláudio, boa noite. Então, por que algumas pessoas falham? Por que algumas pessoas param no caminho? Começam, mas não terminam. Ou tem vários começos e poucos fins. É um dilema não só de uma pessoa ou de duas pessoas, é um dilema de muitas pessoas. Eu me incluo nesse grupo que acaba começando muita coisa e às vezes não chegando até o fim. Então, quanto mais nós entendermos sobre o que eu vou falar aqui hoje, maiores são as chances de você continuar fazendo o que precisa ser feito para alcançar o seu objetivo. E para quem que é essa live? Então, já vai pensando nas pessoas aí, já clica no aviãozinho para mandar, para que elas venham também assistir. Essa live é para quem quer parar de desistir no meio do caminho. Ou para quem está já fazendo, já está com o objetivo definido, já está investindo, já está economizando, já está querendo viajar, enfim, independe do objetivo, para que você entenda e não pare, que você continue. Para você que está tentando alcançar qualquer objetivo, seja ele financeiro ou não, essa live é para você. Para você que está procrastinando em alguma coisa que você sabe que precisa fazer, essa live também é para você. Então já pega caneta, pega papel, porque ao longo, né, desse conteúdo vão ter várias situações que se vocês anotarem e exercitarem depois e responderem depois, com certeza vai ajudar vocês a continuar fazendo o que precisa ser feito. E mais ainda, vai permitir que você apoie as pessoas que estão ao seu redor tentando algo. Às vezes você conhece alguém que está empreendendo, que está fazendo transição de carreira, que está procurando, buscando um objetivo, e você vai ter a capacidade de perceber como apoiar essa pessoa para que ela continue nesse processo. Então é algo que nós multiplicamos ao nosso redor. Fica aqui comigo então até o final dessa live, porque ela já começou. Oi Lígia, boa noite, seja bem-vinda. Então, para começar essa live já explicando, né, que igual a frase que eu comecei a live as pessoas buscam como fazer mais dinheiro, como investir, como emagrecer mais rápido, como fazer uma dieta, e essa é a busca que já está equivocada. A gente chama de a grande ilusão de começar pelo como. Nós não podemos começar pelo como. O como, ele é parte do processo. Quantas vezes você já se pegou pesquisando em como economizar, como ter dinheiro sobrando, como usar o cartão de crédito de maneira adequada? E o que mais que você pode já ter pesquisado aí na sua vida para um objetivo que você deseja alcançar? Como emagrecer, como ter um relacionamento melhor? Muitas pessoas elas buscam essas informações em como fazer algo, e é natural. E nós fomos ensinados a fazer isso. Nós fomos, ao longo da nossa experiência de vida, sempre procurando buscar o como. Oi, Juan, boa noite, obrigado por ter vindo. Aqui vai uma grande verdade para você. Se você buscar o como
antes de buscar o seu porquê, você vai ser como se fosse um carro potente, um carro que pode percorrer grandes distâncias, mas ele está sem combustível. E não importa a qualidade do carro. Se ele não tem combustível, ele não sai do lugar. E você buscar o como antes de buscar o porquê é como se você fosse um carro muito bom, porém sem combustível. Olhando para a vida financeira, é a mesma coisa de você buscar como usar uma determinada planilha, como começar a investir, como usar um aplicativo ou qual aplicativo é o melhor para as minhas finanças, qual é o cartão de crédito melhor. É você estar buscando o como e não o porquê. A maioria das pessoas, elas falham nas dietas, falham nos compromissos, falham nos objetivos, exatamente porque elas não buscam dentro de si o porquê elas estão fazendo aquilo. O porquê é importante ela alcançar aquele resultado. É igual aquelas promessas de ano novo, que todo mundo no final do ano, que vai ver o ano, promete um monte de coisa, mas acaba desistindo, porque são promessas vazias. Elas querem muito, mas elas não entendem o porquê que ela precisa daquilo. Então, hoje eu vou trazer para vocês alguns insights, algumas perguntas principalmente para vocês responderem, para quando vocês forem colocar qualquer objetivo que seja a ser alcançado na sua vida, que você saiba o porquê você está fazendo isso. Olá, Joelma, boa noite. Fernanda, boa noite também. Já colocam aqui, gente, vocês já começaram a fazer alguma coisa e pararam no meio do caminho? Coloca aqui nos comentários. Enquanto eu enquanto eu tomo a minha água. Então, o caos emocional, né, com o dinheiro e qualquer outra situação, eu falo exclusivamente sobre dinheiro. Mas lembra que tudo que eu ensino aqui é aplicado para todas as áreas da nossa vida, porque ela engloba tudo isso. Mas o caos emocional direcionado ao dinheiro, muitas vezes ele nasce exatamente aqui, na frustração de aplicar 1000 coisas, 1000 maneiras diferentes de fazer determinada coisa. É aquele curso que vai me ajudar, é aquela técnica que vai me ajudar, é aquela pessoa que vai me ajudar. Então, nós somos especialistas em procurar maneiras diferentes de fazer uma mesma coisa. O problema é que na busca por ficar procurando a melhor maneira mais rápida, nós esquecemos do ponto principal, que é o ponto fraco, o elo mais fraco, o real motivo do porquê você vai fazer aquela determinada coisa. Existe uma obesidade intelectual onde nós buscamos tanto curso, tantas coisas e não aplicamos nada disso, não porque apenas nós somos relapsos, mas porque nós não definimos o nosso porquê. O porquê é importante aquilo. O porquê é fraco, então você não tem consistência, você não tem constância. No primeiro obstáculo, você já cai. Qual foi a última coisa que você tentou fazer, que você consegue se lembrar, e você desistiu? Olhe e perceba se você definiu o porquê aquilo era realmente importante na sua vida. Se você buscar essa informação, você vai perceber que você não definiu. Você não colocou os limites do que você pode aguentar, os limites do que você pode fazer, baseado na necessidade que você tinha de alcançar aquele objetivo. E por que eu digo isso? Porque tem gente que sempre trafega entre um máximo e um mínimo. A pessoa está lá, toda lascada, sem dinheiro, sem eira nem beira. De repente ela consegue fazer alguma coisa que sai daquele sufoco e cresce um pouquinho. Chegou aqui em cima, volta novamente lá para baixo. Aí tá aquele sufoco, aquela situação ruim, encontra força, não sabe aonde e sai daquele sufoco.
Quantas pessoas que vocês conhecem que vivem de sufoco em sufoco? E sabe por quê? Porque esse é o limite mínimo que ela consegue suportar. E quando chega nessa situação, ela tem um bom motivo para sair dela. Porque se ela não sair, ela vai para um lugar que ela não quer estar. Ela sai do limite inferior dela. É aí que está o porquê ela consegue sair desse sufoco. Porque esse é o principal motivo. A mesma coisa, a mesma situação é quando ela chega no teto, no máximo. Por que ela não rompe esse teto? Porque muitas vezes ela acha que já é suficiente, não preciso mais. Então ela perdeu a motivação que ela tinha, o porquê ela tinha definido, porque ela só queria sair do sufoco. E como ela já saiu do sufoco, por que eu vou ficar fazendo mais? Só que daí vira esse ciclo de sobe e desce, de sufoco em sufoco. Fez sentido isso para você? A Joelma colocou, a Xi já colocou aqui. Sim, muitas vezes já fez isso. A Joelma também. Olá, Ana Maria. Fez sentido isso, gente? Você conhece alguma pessoa que vive de sufoco em sufoco? Se você conhece, e se você é uma dessas pessoas, é só perceber se você não está aí encontrando a motivação na situação ruim, então você prefere ter uma situação ruim para poder sair do sufoco, aí você se motiva, só que quando você melhora, você perde essa motivação, que a motivação real só era sair do sufoco. Veja se isso não acontece na sua vida. A Joelma colocou que sim, a Jura colocou conheço bem. Ô Jean, boa noite, Jean já chegou. Então, se o como não é o começo, então o que é? Eu já dei spoiler. Se o como não é o começo, existe até, eu acho que é o Pablo Marçal que fala assim, quando for falar comigo e fazer uma pergunta, já começa o como. Como, tananã, tananã, tananã. Nem sempre. Aliás, quase nunca é sobre o como, e sim sobre o seu porquê. Já falei anteriormente, mas agora para ficar bem claro. Se você não define um porquê, você vai sucumbir nos primeiros comos, ou seja, nos primeiros desafios, porque como é processo. O objetivo inicial, a motivação inicial é o seu porquê, o porquê você está fazendo determinada coisa. Pensa nisso, né? O dinheiro, ele não é só um papel pintado, aliás, ele é só um papel pintado, mas o que define o dinheiro, na verdade, é o que nós colocamos como significado. Tem gente que fala, eu quero ter mais dinheiro. Ter dinheiro por ter dinheiro é um objetivo vazio. Se você encontra o porquê você quer ter mais dinheiro, você muda a energia do processo e pode se motivar. Olha 2 exemplos, né? Tem gente que quer ter mais dinheiro para sair da pobreza. Às vezes ela está tão lascada que o desejo dela é tão forte que ela consegue sair do sufoco, como eu disse anteriormente. E depois esbarra, porque já não está mais no sufoco, esbarra no teto. Aí ela fica trafegando nisso. Tem gente que quer ter mais dinheiro para sair das dívidas. Então ela quer sair das dívidas? Não, ela quer mais paz, ela quer mais tranquilidade, ela quer noite de sonos melhores, ela quer poder andar na rua sem ficar cortando volta dos estabelecimentos. Só que ela não entende que a dor dela é essa, não é a falta de dinheiro. A falta de dinheiro é a consequência do motivo que ela não tem, do motivo real que ela não tem. Você não quer 1 milhão só para ter 1 milhão. Você quer ter 1 milhão pelo que ele pode te proporcionar, pelo que ele pode te realizar, pelo que ele pode te fazer sentir, experimentar. Tem gente que o motivo dela é ter dinheiro para pagar remédio. Por isso que ela vive doente. Tem dinheiro, mas o dinheiro é para pagar coisas relacionadas à doença. Por quê? Porque ela não encontrou um outro motivo, um outro porquê para ter mais dinheiro. Então ela usa isso para pagar remédio, para pagar médico, para tapar buraco dos outros, às vezes também. Entende? Então, se eu não defino um porquê na minha vida, ele vai sempre, né, tudo que eu for fazer vai estar sempre direcionado para aquilo que me é mais conveniente.
às vezes para chamar atenção, às vezes para me sentir um coitado. Parece meio doido isso, mas tem gente que prefere não ter dinheiro porque ele tem um reconhecimento. E por que ele não tem dinheiro? Porque se ele tiver dinheiro, ele vai sair desse papel de coitado dele. E aí ele não sabe mais o que fazer. Porque ele não tem um outro motivo para além disso. A mesma coisa serve para a doença. Se ela resolver a doença dela, ela não vai ter mais o porquê fazer alguma coisa, porque ela já resolveu a doença, então ela prefere permanecer nessa situação. Então, quando nós não definimos o nosso real porquê, nós não conseguimos sair dessa situação. E às vezes nós começamos alguma coisa e paramos. Pequeno exercício para que entenda, que fique mais claro ainda. Vocês podem responder aqui nos comentários ou responder depois mentalmente. Por exemplo, qual é a vida que você realmente quer viver? Não só financeiramente, mas nas suas relações, na sua energia, na sua paz de espírito. Você já escreveu qual é a vida que você quer viver? Depois que você escrever isso, pergunte por que eu quero viver essa vida. Porque tem muita gente que sonha com liberdade financeira. Tem muita gente que sonha com uma vida mais tranquila. Tem muita gente que sonha com N coisas, mas não coloca o porquê isso é realmente importante para ela. Quando você define isso, você tem um escudo para tudo aquilo que pode acontecer. Que são o quê? Os medos que vão vir ao longo do processo, os desafios que vão acontecer, a ansiedade pelas coisas que estão acontecendo, a culpa por você ter que, talvez, dizer não para as pessoas, e aí você começa a se organizar financeiramente, por exemplo, acontece alguma coisa com alguém e essa pessoa te pede uma ajuda financeira, e como você não tem o motivo real pelo qual você está se organizando financeiramente, fica mais fácil você deixar de fazer aquilo e dispor esse dinheiro para essa pessoa. Se você não está revestido pelo porquê, você sucumbe quando a sensação de culpa vem. Quando você não entende que você é a pessoa mais importante e o seu motivo é o mais importante do que o da outra pessoa, você deixa de prosperar. E quando você ajuda, claro, ajudar é importante, mas quando essa ajuda ultrapassa os limites, nem você prospera e nem a outra pessoa prospera. Então, no seu porquê, você vai encontrar a superação e a libertação desses sentimentos, porque você traz para você aquilo que é importante. E aí você vai sempre se fazer essa pergunta: se eu tomar essa decisão, isso vai ficar mais perto ou mais longe do meu objetivo? Esse objetivo é importante para mim, por quê? Entende? E é isso que você precisa buscar. Eu sempre digo, é uma frase que eu repito muito: o meu sonho é quitar a dívida. Você não vai quitar a dívida se o seu sonho é quitar a dívida. Não é ela não é o seu porquê. O seu porquê mora na falta de paz que você tem. E você quer ter mais paz. Então o real motivo é: eu quero ter paz. Eu quero ter noite de sonos tranquila. Eu quero investir no meu futuro para que o meu futuro seja melhor. Para que eu experiencie mais momentos. Quando você não entende isso, os seus objetivos, eles não são alcançados, porque você sempre vai desviar desse seu caminho que você traçou por conta das distrações que acontecem no meio do caminho. Boa noite, Sônia, Paula e Érica Carvalho. Boa noite, desculpa se eu falei errado. Então, o que o dinheiro te permite ser? Quando você começa a responder essa pergunta, você tira o peso do dinheiro. Lembra que eu sempre falo que dinheiro é uma energia neutra, uma ferramenta neutra?
ele não faz nada, ele só potencializa o que você já é ou aquilo que você deseja. Então, o que o dinheiro te permite ser? O que o dinheiro te permite fazer ou ter é absolutamente essencial se você quer ter realmente dinheiro, quando você define isso, porque você começa a olhar para as crenças relacionadas ao dinheiro. Se você tem uma crença que o dinheiro não é do bem, que o dinheiro é do mal, ou que quem é rico fez alguma coisa, enfim, aquelas N crenças que eu já falei, tem uma live inteira sobre isso. Se você não define o porquê, o que o dinheiro te permite ser, você vai usar como referência essas crenças que ensinaram você ao longo da sua vida. E baseada nessas crenças, você vai tomar as decisões. Então você vai, com toda a certeza, desviar do seu objetivo. Ou vai ficar aquém, né, daquilo que você deseja alcançar. Por isso é importante nós definirmos o papel do dinheiro na nossa vida. O porquê eu quero ter mais dele. Quer viajar mais? Quer ter mais tempo de qualidade com a família? Quer doar para uma boa causa? Fazer um curso, um treinamento, aquele que você sempre quis? Então o dinheiro, ele tem o nome do significado que eu dou a ele. Dependendo do nome, eu não vou fazer o que precisa ser feito para que ele venha, permaneça, sobre e se multiplique na minha vida. Tá fazendo sentido, gente? Coloca aqui se tá fazendo sentido, senão eu não vou saber se eu tô sendo claro com vocês aqui. Vocês estão muito quietinhos pro meu gosto. Geralmente falam bastante. Estão com os dedos congelados por conta do frio. O Jean colocou aqui, para ter uma vida melhor e sem precisar ver o preço das coisas e ter liberdade financeira com a minha família. Excelente, aí isso é um significado que você dá. Aí você coloca mais uma vez, por que que isso é importante? Quanto mais porquês você responder, mais forte fica a sua real motivação. E quando você não consegue definir isso, é porque você está usando essa bagagem que nós somos ensinados, principalmente relacionada às crenças e repetição de padrão. Você vai repetir padrão de pais, padrão de avós, porque como você não tem referência sua, você usa a referência mais próxima. E usar a referência mais próxima, às vezes, não é a melhor, dependendo do ambiente onde você está. Aí, ó, porque eu vou me sentir mais seguro e confiante. Olha só. Depois, por quê? Tudo isso que você vai responder, Jean, que você está respondendo, faz parte do seu motivo. Faz parte do porquê é importante você fazer o que precisa ser feito para que você tenha mais dinheiro. Entende? Quando você coloca isso e define isso e vê a verdade no que você está querendo, aí sim você vai alcançar aquilo que você deseja. Por quê? Porque você vai ter menos chances de parar. Como eu disse, só falha quem desiste. Quem vai devagar ainda não desistiu. Parar também não é legal. Parar é praticamente falhar. Vá devagar, mas não pare. Quando você está revestido pelos porquês, você continua. Continua porque você quer, você fica obstinado por aquilo que você disse que queria. Aí você vai ficar mais confiante nas suas escolhas diárias, com certeza, e é exatamente sobre isso. A gente fala de dinheiro, sobre prosperidade. Ter dinheiro, gente, é sobre ter escolha. É sobre ter escolha. Quem não tem escolha, tem gente que não tem escolha mesmo com dinheiro, então não é só sobre o dinheiro, é sobre a vida. Por isso que eu falo de todas as outras questões. Você só é livre quando você tem escolha. Quando você não tem escolha, você não é livre. E o que impede as nossas escolhas? Falta de dinheiro,
não entender as crenças que nos limitam, os relacionamentos e a nossa energia. Tudo isso limita ou multiplica a nossa capacidade de escolha. Relacionamentos ruins, não relacionamentos em si, mas a maneira com a qual você se relaciona com as pessoas, exibindo um padrão de dependência emocional, ela limita o teu poder de escolha, porque você fala assim, eu ia fazer aquilo, mas o que fulano vai falar de mim? Já não é livre. Entende? Então, quando você define o seu porquê, você para aí. Mas o que tem a ver? Eu disse que para mim era importante e eu queria ser livre para não ficar dependendo de ninguém. Beleza, ok. Mas por que eu estou exibindo essa dependência da opinião dele? Eu disse que eu não queria isso. Você se policia até nos seus próprios pensamentos. Então a possibilidade de você tomar melhores decisões aumenta. A Jura colocou aqui, eu escolhi ganhar dinheiro para viajar quando conseguir. Para viajar, quando não conseguir. Eu acho que eu não entendi. Quando eu escolhi ganhar dinheiro para viajar, quando não consegui curtir, queria levar a família. Às vezes demora para ganhar dinheiro e o tempo passa, mas nunca é tarde. Nunca é tarde para fazer aquilo que você queria. Agora você está fazendo mais daquilo que você queria fazer há algum tempo atrás. E é um processo. E que bom que você está fazendo. E dá para viajar sim. Que a Joelma, aliás, eu falei Jura, mas é a Joelma. Então, como que eu acabo escolhendo da maneira adequada? Eu vi, Jura, não foi você não, foi a Joelma. eu li errado, tô sem óculos, já tô míope já. O porquê, gente, né? Falei tanto de porquê. Onde está colocado o porquê na nossa vida? Ele funciona de duas maneiras. Ou como combustível, ou como bússola, tá? Ou como uma energia para nos fazer continuar, ou como um guia para saber para onde nós vamos, tá? Se eu não tenho um porquê, eu fico sem combustível e fico sem guia, certo? Agora que você tem uma ideia do porquê é importante saber o porquê, eu vou falar um pouquinho sobre essas duas frentes, tá? Lembrando até daquele exemplo que eu coloquei anteriormente, que às vezes a pessoa ela consegue sair do sufoco. Por quê? Naquele momento, a motivação dela era gigantesca. Porque se ela não saísse daquela situação, ela ia se estrepar mais ainda. Então a motivação era muito forte. Então o combustível era muito forte para fazer ela sair daquela situação. Só que quando chegou e ela saiu da situação, ela falou assim, beleza, já atingi meu objetivo, já entendi, já consegui sair do sufoco, que era o que eu queria, porque como eu não tinha uma outra motivação, era só sair do sufoco, ela começa a cair novamente, ou seja, acaba o combustível, porque ela não definiu o porquê. O porquê ele veio como uma consequência da própria vida. E se ela não saísse daquela situação, ela não tinha mais para onde ir. Por isso que pessoas, quando o bicho está pegando, o circo está pegando fogo, ela consegue. Ela vai lá e faz. Quantas vezes você tinha que entregar um negócio amanhã e você deu conta de fazer? Quantas vezes você tinha que pagar uma conta e de repente se arranjou, fechou um negócio e conseguiu pagar? É porque naquele momento a motivação estava forte. Você tinha isso como combustível, tá? Na vida vão surgir vários gastos inesperados. Vai ter, por exemplo, para quem está investindo, né? O mercado ele vai balançar, o mercado ele vai subir, vai descer. Você pode ter um dia difícil e ter vontade de ir lá e gastar dinheiro, se for objetivo financeiro. Se for objetivo, por exemplo, perder peso, ir na academia, tem dia que vai estar chovendo, tem dia que vai estar frio e você não vai querer ir, certo? Vai ter dias que você não vai querer fazer aquilo que você disse que faria, tá? Por exemplo, ontem, aliás, todos esses dias está muito frio
e eu estou indo na academia de manhã, 7h30, dá vontade de não ir. Eu até postei um stories segunda-feira e um hoje, acho que foi, não, terça-feira e um hoje, falando exatamente sobre isso. Tem hora que dá vontade de desistir. E por que a sua motivação ela vem de dentro? Porque sem ela você desistiria. Se eu não tivesse definido por que é importante eu ir para a academia, eu teria desistido. Eu não teria ido. Assim como você pode ter feito isso várias vezes, assim como eu já fiz, né, várias vezes em outras coisas também. Por isso que o porquê ele serve como um combustível. Quando você estiver passando pelo momento difícil, a força tem que vir do seu porquê. A motivação não existe em relação, né, no sentido de mim para você. Eu não consigo te motivar. Eu posso te influenciar. Agora, a motivação, ela vem de dentro. Se a motivação vem de dentro, ela tem que vir de alguma coisa que você definiu para você, para que não seja uma dor, para que não seja a última opção. Quando você define isso, não precisa acontecer coisas ruins para você não ter mais opção. Você faz porque você faz. Por exemplo, eu me dedico a ir na academia porque eu quero melhorar a minha saúde. A minha saúde. Eu vou esperar ir no médico e o médico falar que meu colesterol está lá nas alturas, que eu corro risco de não ver o aniversário de 15 anos da minha filha, que eu corro risco de ter problemas de glicemia, enfim, diabetes. Para eu começar a fazer exercício, eu preciso esperar isso acontecer? Não. Eu posso definir o meu porquê hoje para que ele seja o meu combustível e não um problema. Lá em 2018 foi exatamente isso que aconteceu. O médico falou exatamente isso para mim. Se você não começar a fazer alguma coisa, eu estava pesando 96 quilos. Se você não começar a fazer alguma coisa, você não vai ver o aniversário de 15 anos da sua filha. Você quer maior motivação que essa? Entende? Por isso é importante saber o porquê, para não atrair até essas situações ruins. A Júlia colocou, estou indo na academia às 5 da manhã, 3 graus, Jesus amado. Meu porquê ir para academia e pilates é para não dar trabalho para você. Pronto, é isso aí, ó. Parabéns. Boa noite, Roseli. Seja bem-vinda. Não dar trabalho para mim. Excelente. Olha só, você está fazendo isso pela sua saúde. Aliás, a maioria das pessoas faz isso pela saúde. Algumas porque tem objetivo de fisiculturismo e tudo mais, enfim. Mas é para vocês entenderem a essência. É a mesma coisa do dinheiro. Por que eu vou esperar acontecer uma coisa ruim na minha vida, um imprevisto, bater meu carro, para eu ir lá e contratar um seguro? Por que eu contrato um seguro? Para eu me manter organizado financeiramente. Por que eu economizo? Por que eu gero mais renda? Porque eu quero uma vida com mais prazeres, com melhores momentos, com mais proteção, porque o dinheiro protege também. Com mais saúde, porque ele possibilita você a melhorar a sua saúde também. Então, esse porquê, ele precisa ser o seu combustível. Quando você define ele, no momento difícil, você vai continuar fazendo o que precisa ser feito. A mesma coisa, qual que eu coloquei aqui? Um exemplo que eu coloquei aqui. Se o seu porquê é a liberdade de passar mais tempo com seus filhos, olha só, se o seu porquê é ter a liberdade de passar mais tempo com os seus filhos, quando a tentação de um gasto desnecessário aparece, a imagem deles aparece para você. Como combustível, para você não dizer não para aquela tentação e sim para o futuro. Por quê? O que tem a ver, Adriano, que você está falando com os meus filhos? Se você não tiver 3 tipos de renda, principal, renda extra e renda passiva, você vai trabalhar até o último dia da sua vida. E quanto mais você trabalhar, menos tempo você vai ter para passar com os seus filhos. Se você não tem dinheiro suficiente, você se obriga a trabalhar mais. Se você gasta mais, você não vai ter dinheiro suficiente. Logo, você vai ter que trabalhar mais. E logo, você vai ficar sem tempo para ficar com seus filhos. Entende?
Olha o porquê onde estava escondido. Eu até gosto de citar o exemplo, eu sempre falo, né? Esse exemplo, vai lá na igreja agora, pega 5 mendigos e leva para tua casa e cuida por 1 ano. Você vai falar assim, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não conheço essas pessoas, não sei se são criminosas, eu não tenho nem dinheiro suficiente para cuidar de 5 pessoas, ainda mais por 1 ano. Aí eu mudo um pouquinho a frase. Eu digo assim, se você não pegar 5 mendigos, levar para tua casa e cuidar por 1 ano, eu vou pegar a pessoa que você mais ama, pode ser seu filho, seu marido, sua filha, seu pai, sua mãe, e você nunca mais vai ver eles. Sequestradores vão pegar a pessoa que você mais ama e você nunca mais vai ver essa pessoa. Eu duvido que você não levaria esses mendigos para casa. Entende? Aí você me fala assim, daí eu levo, aí eu cuido. E eu pergunto, por que você faria agora? Há 20 segundos atrás você não faria? Aí você vai responder assim, mas a vida da pessoa que eu mais amo está em risco. Aí eu faço. Entende o poder do porquê da motivação? E você precisa esperar esse pior acontecer para você começar a fazer o que precisa ser feito? Não, não precisa. Esse é o poder, ele te dá uma força sobre-humana. É só você ver aqueles, inclusive, ataque, mãe que salvou o filho da boca do jacaré, do crocodilo. Nem força ela tinha, mas na hora ela tirou força. Da onde? Da motivação dela, que era salvar o filho. Nós somos capazes de fazer coisas inimagináveis quando a nossa motivação ela é suprema. Agora, por que eu preciso esperar a situação ruim acontecer para eu entender o meu porquê? Porque se você não está organizado financeiramente, a sua vida também está correndo risco. E a vida da pessoa que você mais ama também. Porque não ter dinheiro é não ter comida, não ter saúde, não ter uma casa, não ter um carro, não ter coberta nesse frio. Entende? Quando você começa a colocar isso, muda o olhar que você tem para aquilo que você precisa fazer. Ah, mas é tão difícil fazer planilha, Adriana, é tão chato. Sério? Chato é ficar sem dinheiro. Chato é ficar endividado. Chato é não viajar. Isso é chato. Chato é brigar com o marido, com a esposa, por conta de que ela fez uma compra, gastou R$30. Isso é chato. Olhar planilha, gente, não é chato, não. Aprender sobre investimento não é chato, não. Fazer uma mentoria não é chato, não. Chato é o problema que causa você não fazer tudo isso. Por isso que o seu porquê ele precisa ser um combustível. E além de ser combustível, ele tem que ser um guia, ele tem que ser uma bússola, né? O seu porquê ele vai te guiar. Por que ele vai te guiar? Porque no momento que você for tomar uma decisão, você vai olhar para o seu objetivo e vai fazer a seguinte pergunta: isso me deixa mais próximo ou me deixa mais longe do meu objetivo? Se a resposta for me deixa mais longe, você não tem que tomar essa decisão, você não faz isso. Se a resposta for me deixa mais perto, aí você toma essa decisão e faz aquilo que você estava intencionando fazer. E como que eu sei se o meu objetivo é válido ou não? Quando eu entendo o porquê eu tenho esse objetivo. Eu tenho uma ferramenta que é exatamente sobre isso. Aliás, ontem eu até apliquei ela com uns mentorados meus. Primeira coisa, é por que eu quero fazer isso. Enquanto não escrever um monte de coisa do porquê é importante para mim, não adianta nem colocar 30 atividades para você fazer, porque você não vai fazer. Uma pergunta que é antagônica também é como que eu vou me sentir se eu não conseguir fazer isso? É uma outra motivação antagônica. Eu não quero, por exemplo, eu quero fazer tal coisa. Se eu conseguir tal coisa, eu vou me sentir muito bem, taranã, taranã. E se eu não conseguir, como eu vou me sentir? Frustrado, um derrotado, que eu começo e não termino as coisas, não vou ter dinheiro, não vou ter o que eu queria. Isso também é motivação.
Porque você não quer estar nesse lugar. Você quer estar no outro. Aí quando surgir o desafio, você fala, opa, eu não quero aquela realidade para mim. Eu quero aquela outra ali, que é eu prosperando, que sou eu prosperando. Tem gente que intenciona muita coisa, mas não entende, não coloca no papel o porquê ela quer aquilo. E foi exatamente, eu até anotei aqui, por que isso é importante para você? E essa resposta, ela revela o verdadeiro caminho. Por que você quer ter mais dinheiro? Talvez você não tenha dinheiro só porque você nem sabe. E pagar uma dívida não vale. Não é uma boa motivação. Ela é processo também. Nossa, chegou bastante gente, não falei para ninguém boa noite. Boa noite, Valdinei, Edileuza. Sejam bem-vindas. Tá fazendo sentido, gente? Vocês estão muito quietinhos, eu tô falando muito rápido, né? Liguei o botão do professor aqui, professor só fala. Tá fazendo sentido? Manda coraçãozinho, manda foguinho. Isso, aí eu gosto. Quando eu vejo o coraçãozinho, quando bateu aquele insight, caraca, não tinha pensado nisso, né? Virou essa chave, clica no coraçãozinho que eu sei que tá fazendo sentido. Entenderam? Entenderam o porquê é importante saber o porquê? Se entenderam, agora eu vou colocar parte, né, dessa ferramenta que eu aplico para vocês, para qualquer objetivo que você queira alcançar. Pode ser uma viagem, pode ser ter mais dinheiro, pode ser aumentar o faturamento da empresa, pode ser fazer uma transição de carreira, pode ser mudar de casa, independente do que seja, qualquer motivo, sem exceção, você pode responder essas perguntas aqui para definir o seu porquê e ficar mais alinhado com aquilo que você deseja alcançar e não ficar procrastinando e deixando de fazer o que precisa ser feito. Então, presta atenção, depois pode assistir a live, vai ficar gravada se eu falar muito rápido, tá? A primeira pergunta, exatamente o poder do porquê, exatamente, Edileuza. Aliás, o nome da live é como é que eu coloquei aqui? Quem tem um porquê, encara todos os comos. Se você tem um porquê, meu amigo, pode vir o que vier, você vai dar conta e você vai fazer, tá? Por isso é importante entender o porquê. Então já pega caneta e papel aí, e são perguntas, gente, que são perguntas feitas durante um processo de acompanhamento, processo de mentoria, onde tem pessoas que depois de um ano mandam mensagem para mim, Adriano, lembra aquele plano que nós fizemos lá não sei quando? Então, você acredita que eu consegui e foi desse jeito, desse jeito e desse jeito? Aí eu pergunto assim, mas foi fácil ou foi difícil? Não, foi difícil, foi desafiador, mas eu resisti porque eu lembrava daquelas perguntas que você fazia do porquê eu queria aquilo. Olha se isso não é magnífico, entender o porquê. Por que eu tenho que acordar cedo? Por que eu tenho que ir na academia? Por que eu tenho que preferir comer em casa dessa vez? Porque vai respondendo isso, tá? E aí você vai fazer o que precisa ser feito. Mas agora a pergunta, falei que ia fazer a pergunta e não fiz. Por que é absolutamente essencial para mim alcançar esse objetivo /meta? Por que é absolutamente essencial para mim alcançar esse objetivo? Essa é a pergunta central do seu porquê, o mais profundo. Sem ele, qualquer como que você tiver que fazer vai se tornar frágil. Então, por que é absolutamente essencial para mim? Por exemplo, eu eu fiz uma transição de carreira. Eu era professor universitário, 15 anos. Concursado, doutor, topo de carreira. E eu tive que tomar essa decisão. E eu respondi essa pergunta, por que é absolutamente essencial? Se eu tenho garantia de dinheiro, se eu tenho aposentadoria, se eu tenho renda fixa, por que é essencial? Porque eu não consigo crescer ali dentro.
eu não conseguiria crescer ali dentro. Eu não tinha mais para onde ir. Eu já estava no topo de carreira. Tinha mais um nível e acabou. E eu teria que trabalhar mais 30 anos fazendo a mesma coisa. E quando eu olhava ao meu redor, eu percebi que todas as pessoas tinham o mesmo futuro que eu. Então, por que foi absolutamente essencial para mim? Porque eu quero mais. Eu quero muito mais. Eu quero ser mais. Eu quero ter mais. Eu quero fazer mais. Então, para mim, foi algo que eu não me cabia mais naquele ambiente. Nada contra, de maneira nenhuma, mas para mim. E aí eu tive que tomar a decisão, e aí eu tive que fazer um plano de ação para poder fazer as coisas, para fazer essa transição de carreira. E hoje estou aqui com o meu objetivo e o meu porquê ainda me segurando. Porque rola desafio? Rola, claro que rola. Se rola até para quem tem renda fixa, quem dirá para quem está empreendendo. Mas, para mim, é o que faz sentido. O Jean colocou aqui, no serviço público tem um teto aí, é um teto só de dinheiro, não é um teto de serviço, né? Lá no serviço público, não importa o tanto que você trabalha, você sempre vai ganhar a mesma coisa. Quando você empreende, se você trabalha mais, você ganha mais. Claro, se você trabalha mais, não estou dizendo em quantidade, mas em qualidade, né? É uma coisa que precisa parar, separar. Trabalhar um monte não significa ter mais dinheiro. Agora, trabalhar de maneira estratégica, fazendo com que as coisas funcionem, às vezes você não precisa de tanto trabalho, mas de um trabalho inteligente. Então, quando você define o seu porquê, você continua. Entenderam? Essa resposta é a que você tem que buscar dentro de você, para qualquer coisa. Por que eu quero ir na academia? Ah, eu quero ir para ficar bonita. Beleza, o que mais? Começa. Se você tem esse objetivo, eu quero para emagrecer. Por que você quer emagrecer? Quero emagrecer para ficar bonita. Por que ficar bonita? Para quem? Essa eu não consigo responder, então muda a pergunta. Por que eu quero ficar mais magra? Para melhorar a minha saúde. Por que você vai melhorar a saúde? Porque eu quero envelhecer e não ficar dependendo de um monte de ninguém com problema, um diabetes que causa um monte de problema, por exemplo, um infarto, não que seja isento ao risco, mas diminui bastante. Entende? Você tem que colocar esses objetivos. Senão você vai parar no meio do caminho. E a segunda pergunta é: quais os ganhos reais e profundos, sejam eles emocionais, relacionais, de tempo e de energia, que esses objetivos me trarão quando for realizado? O que eu vou ganhar emocionalmente? Emocionalmente, por exemplo, respondendo no meu exemplo aqui, emocionalmente, cara, primeiro eu vou poder ser educador financeiro e estar aqui falando que eu tenho uma empresa de educação financeira que eu transformo a vida das pessoas. Esse para mim é um ganho emocional muito grande, que se eu tivesse lá eu não conseguiria fazer. Porque não sei por que cargas d'água, servidor público não pode ter empresa, não pode ter outro negócio, não pode fazer nada, só dar aula. Eu não concordo. Tanto que eu não concordo, mas não quis mudar a lei. Eu mudei eu. Eu saí. Então, meu ganho emocional eu não preciso ficar fugindo, não preciso ficar me escondendo. Eu não estou fazendo nada de errado. Então, para mim, foi importante. Relacionais. Os ambientes que eu estou hoje, eles são de pessoas muito melhores do que eu. E é esse ambiente que eu quero estar. Eu não quero ser o mais inteligente da mesa. Porque eu quero aprender além de ensinar. E eu só vou aprender com quem já está mais longe no caminho do que eu. Qual que é o ganho que eu tive? Tanto de parceiros que eu fiz. Quando eu decidi colocar isso em prática, eu não sei se eu consigo. Não sei não, eu tenho certeza que eu não conseguiria se eu permanecesse onde eu estava. Olhe para o ambiente que você está. Faça a mesma pergunta. Quais os ganhos você está tendo nele? Então, para mim foi importante responder essa pergunta, porque o ambiente que estava ali não ia proporcionar o meu crescimento.
Muito pelo contrário, eu percebi que eu estava emburrecendo. Porque eu era doutor, dava aula, chegava para os alunos, falava o conteúdo de química e pronto, acabou. Agora não. Agora, para ver uma pessoa que eu nem conheço e ela me traz um problema na vida dela e me pede ajuda para que ela possa resolver esse problema, eu tenho que criar tanta situação e ler tanta coisa e aprender tanta coisa que além de ajudar ela, eu me ajudo. Porque o processo terapêutico é uma via de mão dupla. Entende? Então é algo que para mim foi mágico isso. E de tempo, mesma coisa. Eu tenho tempo e liberdade geográfica. Eu posso trabalhar daqui de onde eu estou, posso trabalhar se eu estiver em São Paulo, posso trabalhar se eu estiver lá nas Maldivas, que é o lugar que eu quero trabalhar daqui a pouco. Entende? Uma liberdade de tempo e geográfica. Então tudo isso você coloca e sonha e imagina e idealiza e deixa como um porquê válido na sua vida. Para além do óbvio. Você tem que pensar como o seu bem-estar integral ele vai mudar com esse objetivo sendo alcançado, com esse porquê, certo? Precisa pensar para além do óbvio. Se você entender os benefícios que você tem quando você define um objetivo e coloca e escreve, você vai toda vez que ficar difícil, assim, caraca, meu Deus, eu disse que eu queria fazer isso, será que eu faço? Não, eu falei que eu ia porque eu quero aquela vida que eu criei para mim. Aquela vida que eu escrevi. Se eu escrevi aquela vida, eu posso alcançar, porque eu me permiti sonhar daquele tamanho. Se eu me permitir sonhar daquele tamanho, eu posso realizar. Daqui até lá, daqui até aqui, só existe o processo. Se eu me permitir estar aqui, mesmo que em pensamento, significa que esse processo é possível percorrer. Então isso vem até como uma ferramenta de lei da atração, quando você materializa o seu sonho. Então os ganhos reais profundos que você tem fazendo aquela determinada coisa. Por que ir para Maldivas? Porque é tabu, né? Tabu de status, e que além que você vai para tirar uma foto, pular naquela água e pronto, e vir embora, mas fui. Porque deve ser muito bom. Deve de ser. Terceira perguntinha. Essa ferramenta minha, gente, ela tem 12 perguntas. Aqui eu só trouxe 5, tá? 5, se eu não me engano. As principais. Aí essa é uma pergunta que precisa ser colocado também nessa definição dos porquês, tá? O que poderá acontecer ou continuará acontecendo na minha vida se eu não buscar ou não atingir esse objetivo ou meta? Lembra aquela motivação antagônica que eu disse? Que é uma motivação de pensar, né? Desejar o pior. O que vai acontecer ou continuar acontecendo se eu não buscar, se eu não ir atrás, se eu desistir? O que vai acontecer? Você não quer essa vida aqui. Você quer aquela outra, dos ganhos. A pergunta anterior, você quer os ganhos. Mas essa daqui serve para você intencionar onde você não quer estar. O que, no meu exemplo, mais uma vez, o que continuaria acontecendo? Eu não poderia estar aqui agora falando isso para você, correndo o risco de ser denunciado mais uma vez, igual me denunciaram. Por eu estar só querendo ter mais dinheiro e transformar a vida das pessoas. Me denunciaram falando que eu estava fazendo um monte de coisa. Entende? Para que eu vou querer ficar num ambiente desse? Não faz sentido. Seria uma hipocrisia. Entende? E eu adoro dar aula. Eu gosto de dar aula. Eu gosto, por isso que eu estou aqui. Aqui praticamente é uma aula. Eu gosto de ser professor. Eu só não estava gostando da maneira com que isso estava sendo levado na minha vida. Repete essa pergunta. O que poderá acontecer ou o que continuará acontecendo na minha vida se eu não buscar ou não atingir esse objetivo? Tá? Essa é a pergunta. Por quê? Vou repetir também o porquê. Porque esse é o lugar que você não quer estar. Então você pensa assim, eu devia fazer isso. Mas eu estou com preguiça, não vou fazer. Aí aquela voz vai vir na sua cabeça e falar assim, quer dizer que você quer continuar com essa vida que você está levando? Passar por isso que você está passando?
sofreu tanto que você está sofrendo, você vai falar assim, não, não quero, então levanta e vai fazer. Essa voz é que tem que ficar ecoando, a voz do seu porquê precisa ficar ecoando na sua cabeça. E essas perguntinhas, faça ela, de preferência imprima, cole na geladeira ou tenha escrito. Tá? É isso que vai fazer com que você continue progredindo. Pode progredir rápido ou pode progredir devagar. Entre o nada e o tudo existe muita coisa ainda. E você pode respeitar o processo, tá? Então, esse olhar para a consequência da inação, né, de não agir, é um poderoso motivador também, que muitas vezes é negligenciado. Qual é o custo de não agir? Tem muita gente que pergunta, qual é o custo da minha ação? O que eu vou precisar fazer? Qual que é o boleto da prosperidade que eu vou ter que pagar para alcançar isso? Mas ninguém faz a seguinte pergunta: qual é o custo de eu não agir? Qual que é o custo da minha inação? Porque a gente só vai se movimentar quando a dor de ficar for maior do que a dor de sair. Quando a dor de ficar dolorida mesmo, aí a gente sai. Mas enquanto não é tão dolorido, a gente não sai. Só que quando eu tenho uma real motivação, eu não preciso esperar a dor acontecer, o problema acontecer. E aí eu penso no custo de não fazer o que eu disse que faria. Aí você consegue. Um exemplo, né, da academia mais fácil. Tá frio, não vou. Beleza, mas você disse que faria. Por que você não vai fazer? Você vai continuar repetindo esse padrão de desistir no primeiro desafio? Sério? Se você não consegue fazer uma coisa tão simples que é levantar, ficar 50, uma hora fazendo exercício, o que mais que você acha que você vai conseguir fazer na sua vida? Tem uma tarefa que eu passo que é escrever 28 vezes 10 frases de afirmação, e a pessoa fala assim, Adriano, é muito difícil fazer isso. Difícil? 10 minutos do seu dia é difícil? Você está entendendo o que é difícil na sua vida? É o que você está passando, isso sim é difícil. Se você não consegue fazer nenhuma tarefinha tão simples, como que você acha que você vai lidar com as tarefas mais complexas? Esse é o custo de não agir. Quem desiste de uma coisa acaba desistindo de várias. O seu cérebro ele entende que é fácil desistir, é fácil não respeitar compromisso. Então não deixe cair nesse ambiente, tá? Terceira perguntinha. Terceira? Não, primeira, segunda, terceira, quarta? Não, primeira, segunda, terceira, quarta. Isso. Qual é a motivação mais profunda que me fará persistir e agir mesmo quando o caminho se tornar desafiador e eu tiver vontade de desistir? Então, identificar esse motor interno, tá? O que me motiva? O porquê ele já é um motivador, né? Por que é absolutamente necessário que eu vou fazer? Mas entender dentro de você fazer uma reflexão de qual é a motivação mais profunda para eu continuar fazendo quando estiver ruim, quando estiver difícil. Qual vai ser a minha motivação? Qual que é a resposta dessa pergunta? Olhar sempre para o meu porquê. Sempre vai ser isso, porque você já está escrevendo tudo isso daqui para essa pergunta. É só olhar novamente para o que você escreveu nas respostas anteriores. Essa é a motivação mais profunda. O porquê é importante, os ganhos que você vai ter e o que de ruim vai acontecer se você parar. Então, esse é o seu combustível para continuar fazendo. Para que você não desista, para que você não pare. Para que você, pelo menos, possa até descansar, mas não parar, não desistir. Então, todas essas respostas anteriores, elas complementam
na verdade, respondem essa pergunta: qual é a motivação mais profunda que me fará persistir e agir, mesmo quando o caminho se tornar desafiador e eu tiver vontade de desistir? É só olhar todas as respostas e colocar todas elas aqui e fazer disso um mantra na sua vida. Aí você vai continuar fazendo. Porque você sabe muito bem o que você quer e o que você não quer, tá? E a última pergunta: quando eu atingir esse objetivo, como minha vida e quem eu sou terão se transformado integralmente? Olha só, isso vai para além do objetivo alcançado. Pensa que você que está querendo algo está aqui. Você que atingiu algo está aqui em cima. Você que atingiu esse objetivo está aqui em cima. Nota que a pessoa que atingiu o objetivo não foi a pessoa que criou esse objetivo. A pessoa que atingiu o objetivo foi a construção dessa pessoa ao longo do processo. Então, para que você atinja o objetivo, você vai precisar desenvolver novas habilidades. Então, é onde você intenciona. Como a minha vida e eu estarão transformados. Entende? Olha só, se eu quero ter mais dinheiro e investir, e eu não sei investir, eu preciso investir. Então, como que esse objetivo vai me transformar? Eu vou aprender uma nova habilidade. Quem sabe aprendendo uma nova habilidade eu posso aprender um novo trabalho, que foi o que aconteceu comigo. Eu, por conta de um objetivo que eu tinha, não o da transição culminou nisso, mas quando eu me organizei financeiramente foi por causa do sufoco. Não foi motivação, não tinha nada disso que eu estou falando para vocês. Foi a pura e bela, o puro suco da necessidade. Quem acha que eu estava no poço, saiba que eu já estava até encontrando petróleo. Foi o puro suco da necessidade eu ter me organizado financeiramente. Só que quando eu atingi esse objetivo, eu me transformei em outra pessoa. Eu aprendi coisas que eu não aprendi em universidade nenhuma. E olha que eu já fui em universidade, olha que eu já estudei pra caramba. E não era nenhum doutor que me ensinava, não. Tinha muito menos graduação que eu. O tanto que esse processo me transformou, e hoje eu estou aqui, fiz até transição de carreira. Entende? Então, como que isso vai te transformar? Eu vou desenvolver novas habilidades, vou desenvolver uma constância, serei mais disciplinado, terei mais apetite ao risco, me arriscar mais de maneira, claro, controlada. Então, você também precisa colocar quais são as transformações que você espera ao longo do processo. Porque você vai ter que se tornar aquela pessoa. Hoje você tem o resultado que você tem porque você é a pessoa que você é. Para você ter o resultado que você quer, você tem que se tornar naquela pessoa que teve aquele resultado. E existe essa diferença de capacidade, de disposição, de energia, de permissão, de merecimento. Você precisa se transformar. Antes do fazer e do ter, você precisa ser a pessoa constante, a pessoa disciplinada, a pessoa que cumpre aquilo que disse que cumpriria. E essa motivação, né, essa análise, ela vem para auxiliar você nesse processo. E aí, quando você fechar com essas perguntas, né, com essas 5 perguntas, você faz a maior pergunta de todas. Por que tudo isso é importante para mim? É mais uma vez, gente, notou que a repetição, lembra que uma crença limitante, ela é instalada na nossa cabeça por conta da repetição? Aqui é a mesma coisa. Você vai repetir, aqui são só 5 vezes, mas basicamente dá umas 12 repetições da mesma coisa para você internalizar isso. Repetindo de maneiras diferentes, mas é uma repetição. Por que tudo isso é importante para mim? Responda. E na hora que terminar a resposta, pergunte de novo. Por quê? É importante para mim fazer a transição de carreira. Por quê? Porque eu quero ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque eu quero ter mais experiências. Por quê?
Entende? Quanto mais porquês você responder, mais perto de alcançar o seu objetivo você vai ficar, porque você vai acelerar no processo, porque você vai ter menos chance de parar. Responda pelo menos uns 5 porquês. Porque eu não aguento mais viver aqui. Por quê? Porque isso está me causando. Aí você já está vindo na questão energética ruim, que está te colocando na situação do problema. Sempre foque no porquê do benefício, tá? Uma coisa importante é focar no porquê do benefício. Por que é importante? Porque eu quero viver uma vida memorável, eu quero viver uma vida próspera, quero ter mais paz, mais tranquilidade, mais momento com a minha família, mais segurança, ficar mais tranquilo, não ficar dependendo de outras pessoas. Por que tudo isso? Esses porquês é que fazem você alcançar. Você pode colocar essas perguntas no comentário? Posso colocar, mas eu só posso colocar depois que eu compartilhar, porque aqui eu não consigo dar Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu estou olhando aqui no computador, mas na hora que eu colocar essa live no Instagram, eu já copio todas essas perguntas e coloco lá, tá? Entendem, gente? Então, essas 5 perguntinhas principais, 1, 2, 3, 4, 5, e mais essa última. Por que tudo isso é importante? E vai desmembrando os porquês. Por quê? Responde. Por quê? Responde de novo. Por quê? Responde de novo. Para você ir internalizando tudo isso. Por que minha esposa merece ter um marido multimilionário, protetor e provedor? Por quê? Porque ela merece. Pronto, não precisa nem de porquê mais. É só porque ela merece. É exatamente isso. É exatamente isso. Já pegou a essência do negócio. Porque eu quero ser esse marido também. Entende? Então tudo isso vai alinhando os nossos objetivos com os nossos porquês, tá? Então o meu convite para você hoje é: não busque mais um como, porque sim. A Roseli, porque sim. Porque sim é uma excelente resposta. O meu convite para você hoje é: não busque mais um como antes de encontrar o seu porquê. O como, ele vem no planejamento. O como, ele vem no plano de ação. E a primeira pergunta do plano de ação é: por que isso é importante para mim? Quem assistiu a minha live, eu coloquei lá do boleto da prosperidade. É a primeira pergunta, sempre. Só que as pessoas, elas avacalham na definição desse porquê. Ah, por quê? Porque sim. Roseli, não pode ser porque sim. Porque já imaginou quando ficar difícil você não ter uma resposta? Ah, eu não quero ir. Não vai ter nenhuma voz dizendo para você: cara, faz sim, vai sim. Ou eu não quero fazer isso, é muito difícil, tem que sentar, estudar, fazer uma voz. Você disse que queria, vai porque vai dar bom. Olha a vida que você vai ter. Ah, tem gente que fala assim: ah, Adriano, mas querer não é poder. Não, querer não é poder. Mas não querer é certeza de não conseguir. Qual dessas realidades você vai escolher para sua vida? É sobre isso. Qual dessas realidades você vai escolher para sua vida? Aquela a qual você tem a possibilidade de alcançar tudo aquilo que você deseja, ou aquela que você vive uma vida medíocre que você não consegue fazer nada que você quer? Melhor do que cuidar de 5 mendigos, exatamente, muito melhor. Entende, gente? Então, esse é o meu convite para vocês hoje. Entendam o seu porquê. Busquem ele. Escrevam ele para qualquer objetivo. Seja para, sei lá, quero me tornar campeão de bocha. Faz a mesma coisa, tá? Quero comprar um carro. Faz a mesma coisa. Sempre. Quero me tornar um dos maiores educadores financeiros comportamentais do Brasil. É a mesma coisa. Sempre você vai buscar e precisa estar amparado pelo seu porquê. Aí
ninguém te segura, você vai se tornar um imparável. Joia, gente, fez sentido para vocês isso daqui? E quem tem um porquê, resiste a todos os comos. Fez sentido para vocês? Cliquem no coraçãozinho. Já quando eu compartilhar essa live que ela acabar, eu já vai demorar um pouquinho, porque eu tenho que escrever todas, mas eu vou deixar nos 6 primeiros comentários, vão ter cada uma dessas perguntas, tá? Espero que vocês comecem, pelo menos deem a oportunidade para que essas perguntas façam parte do próximo objetivo que você desejar alcançar. E como tarefinha, já defina um objetivo, comece pequeno, se for o caso. Veja o que você gostaria muito de fazer e você está protelando, você está procrastinando, você está deixando de lado. Veja o que é e comece a escrever o porquê você vai fazer. Na hora que você começar a escrever o porquê você vai fazer, responde essas perguntinhas aqui. E começa, faz um plano, mesmo que simples, com 1, 2 ações que seja, e começa. Porque você não precisa ser excelente para começar, mas você precisa começar para se tornar excelente. Tá? É sobre isso. Muito obrigado, Edileuza, obrigado, Roseli, Carol, a Shirane, obrigado. Shirane, esposa de milionária, aí sim, hein? Você merece, meu amor. Joelma, Gian, muito obrigado, a Jura. Todos vocês que estiveram aqui, ficaram até o final, muito obrigado. Semana que vem tem live de novo. Se vocês quiserem um tema específico, manda para mim lá no direct, eu trago conteúdo para vocês, senão vai vir por conta. Hoje eu defini essa live hoje à tarde. Eu fiz um post, uma pessoa comentou lá no meu direct, legal, vou fazer uma live sobre isso. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês usem isso, tá? Pratiquem na vida de vocês, com certeza só vai ajudar. Muito obrigado, boa noite, Jura, te amo também, Chuchu, boa noite e tchau! Também te amo, tchau!